Olá, eu sou Débora Pimentel, você está no podcast Divã e Vinho, um lugar onde a gente discute os conflitos do cotidiano, as questões que envolvem a nossa saúde mental e algumas novidades especiais, como a gente vai falar agora com uma convidada especialista, Lide Paiva. Lide Paiva, ela não veste mulheres só com tecidos. Ela veste com coragem, ela faz com que essas mulheres se empoderem e ela é uma mulher de vanguarda, bem diante do seu tempo. Vocês vão conhecê-la, vocês vão gostar dela. Lide, muito bem-vinda, Lide. É uma Muito alegria obrigada. receber você com a sua uva preferida. Ela gosta de Malbec. Então eu trouxe um cava negra da região de Mendoza, né? E é um vinho que eu digo que é aveludado. Como vai ser o nosso tema? Tintim. Muito obrigada, Tintim. Obrigada pelo convite e pelas palavras. Você realmente é muito especial, menina. Gostei de você assim que conheci você. Já me encantei. E a gente se conheceu nos corredores, né? É verdade. Através de Lívia, que nos apresentou. Perfeito. E aí nossa, eu adorei ela, gente. Ai, Lívia, como é que você não me apresentou antes? Que bom. Eu estou muito feliz que você esteja aqui conosco. Feliz Até porque você é um símbolo de estilo, de atitude, de feminilidade, né? É empreendedora da Maria Bonita, que é uma loja fashion aqui no JFC. Exatamente. Né? A mais bonita, diga-se de passagem, né? E Lide é mãe de Maria Clara e de Júlia, né? Exatamente. Então ela é uma mulher incansável, tá? À frente de muitos desafios e é com ela que nós vamos conversar hoje, né? Vamos lá. Eu nunca citei com você, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu falo Maria Clara e Júlia, mas eu tive Luna também. Luna, ela faleceu, ela tinha 2 anos. Então, duro isso, Maria Clara, Júlia e Luna. Sempre foi meu sonho ter 3 filhas. Mas aí Deus quis que fosse diferente. Mas ainda é tempo, né, não? Não. De jeito nenhum, já passou o tempo. Já passou do tempo. Mas você é muito jovem. Eu tô em outra fase da minha vida. É verdade, e a gente se renova, né? A gente vai fechando ciclos, abrindo novos desafios e a gente vai crescendo, evoluindo, amadurecendo, né? Não só do ponto de vista pessoal, familiar, mas no empreendedorismo também. Tem quantos anos a Maria Bonita? 16 anos. Uau! Nós chegamos aqui em Aracaju em 2009. E aí, quando a gente chegou, já era certo que íamos abrir um comércio. E eu vi aquela necessidade na cidade de realmente ter uma loja, a Maria Bonita, né? Perfeito. E a gente fez ainda um estudo, conheceu um pouco do comércio na época, comércio local, e a gente não tinha dúvida, tinha que ser. Só que naquela época a gente tinha muita dificuldade em relação a ponto comercial. E nós começamos dentro do G Barbosa, lá no Ponto Novo. Naquela época não tinha, 16 anos, né? Naquela época, tá longe já, vocês evoluíram muito. Parece que foi ontem. Eu acredito. Não tinha essa cultura aqui de pontos comerciais dentro de supermercado. Coisa que lá em São Paulo a gente já via, né? A vida corrida de São Paulo pede isso, né? Você está no supermercado, já resolve uma coisa ou outra. E aí nós vimos potencial lá no supermercado, no Ponto Novo. E aí, graças a Deus, fez com que hoje a gente estivesse... Já tive 3 lojas físicas aqui em Aracaju. Foi punk. Todas Maria Bonita? Todas Maria Bonita. Foi punk. Aí, conforme foi evoluindo a parte da venda do digital, a gente foi diminuindo, centralizando em um ponto só. E hoje trabalhando mais o digital, o e-commerce. E eu percebo, né, que você tem muitos seguidores. Essa moça tá com 80 mil seguidores, é uma influencer. A Maria Bonita, a loja Maria Bonita. É você, menina, você ainda não desconfiou que é você?
A gente fica um pouco na dúvida, né, do que colocar na rede social da empresa, mas lá ela é muito voltada realmente para a empresa, para a loja, para Maria Bonita, o cotidiano da loja, minha vida pessoal, eu não exponho muito lá. Exponho quando é um evento, né? Se eu estou indo almoçar em um restaurante e quero mostrar aquele look, mas colocar minha vida pessoal lá, eu acordando de manhã, treinando, eu quase não exponho lá. Eu deixo pro Eu meu sou pessoal. seguidora dessa menina, viu? E ela realmente tem estilo. Mas ela é influência, sim. Ela tem mais de 10 mil seguidores, não é isso? Isso. Então, ela tá Eu bombando na acredito. internet. Eu acredito, Débora, que todo mundo está influenciando aqui, né? Independente da quantidade de seguidores que você tenha no Instagram, você está influenciando de qualquer forma. Sim, sem Nem que dúvida. seja, né? Às vezes você nem precisa estar na rede social para você estar influenciando. Eu acho que o influenciar está muito mais no gesto, no que você pode fazer para aquela pessoa, tanto de forma positiva como de forma negativa, né? Então tem as influências de todos os jeitos, né? Todas as formas. Uhum. Veja, eu acho que ter um estilo próprio, a roupa como uma pele da alma, né? Isso Sim. de alguma sorte mostra um pouco da personalidade da pessoa. E às vezes, se a gente for pensar assim, a roupa então protege também, não é? Porque ela fica num jogo de revelar e de não revelar o sujeito, né? Eu queria entender, Lidy, como é que começou mesmo essa coisa do empreendedorismo, né? Eu sei que você veio de São Paulo, imaginava, mas o que despertou em você o desejo de trabalhar com roupas femininas? Eu vou tentar resumir, viu? Que a história. Como nós conversamos anteriormente, eu não fui criada pela minha mãe. Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia. Quando eu completei 14 anos, eu fui morar com minha mãe, na verdade. E escola, e aí eu comecei a entender que eu precisava mais de uma independência, né? De um dinheirinho a mais. E com 15 anos, finalzinho dos meus 15 anos, eu comecei a falar para minha mãe que eu estava indo estudar na casa de uma amiga. Uhum. Só que, na verdade, eu já estava trabalhando. Ah, que legal! Quem conhece São Paulo já vai saber, o Conjunto Nacional, ali na Paulista. Lá tinha, na época, várias lojas, e aí eu tinha deixado o meu currículo, eu não tinha nem 16 anos. E eles me contrataram. Ele falou assim, olha, só que você ainda não tem permissão, porque naquela... Eu nem sei como que é hoje, mas naquela época... Não, hoje tem um pequeno aprendiz, um jovem aprendiz, né? Sim. Depois dos 16 anos, né? Naquela época, com 16 anos, você já poderia ter carteira assinada. E aí eu lembro que eu ficava escondida, né? Em determinados momentos. Tem fiscalização na rua, eu tinha que ficar escondida, porque eu era menor de idade. E aí, quando eu completei 16 anos, aí tudo certinho, aí carteira foi registrada. E nisso eu tinha uma certeza. Aí depois eu tive que contar para minha mãe, né? Depois de um mês, porque não dava para ficar indo toda tarde estudar na casa da amiga. Aí ela brigou que não queria que eu trabalhasse. Só que eu percebo que naquela época eu já tinha essa veia de querer empreender, sabe? De vender. Isso, de vender. Meu negócio é vendas, eu amo vender. E aí, com isso, eu fiquei lá, eu entrei lá determinada que eu ficaria lá só um ano. E com 17 anos eu queria ir para o shopping. Mas eu coloquei na minha mente que eu não queria ir para qualquer shopping. Eu falei, eu quero ir para o melhor shopping de São Paulo. Só que eu precisava estudar, né? Minha base não influencia muitas coisas. Aí naquela época tinha muita revista, a gente dava valor à revista, jornal, e eu comecei a estudar muito. Através de revista, moda, grife, porque eu não tinha o contato. Eu tinha o contato através do que eu via nas revistas. E aí eu falei, para eu trabalhar no melhor shopping de São Paulo, eu tenho que, né, estudar, tenho que evoluir. E aí eu lembro que quando eu completei um ano nessa loja, com 17 anos, eu comecei a distribuir currículo, porque naquela época a gente tinha que distribuir currículo cara a cara. E aí eu fui chamada para uma seleção. E nessa seleção era um shopping horrível. Aí eu, não, mas eu vou. Mas já era shopping. Mas já era um shopping. Eu falei, não, mas eu vou. Quando eu cheguei, fiz a entrevista, aí ela falou assim, olha, adoramos o seu perfil, queremos você trabalhando com a gente, só que não é para esse shopping. Aí eu, opa,
Ela é porque vai inaugurar o shopping Higienópolis. E quem viveu aquela época sabe o que foi a abertura do shopping Higienópolis em São Paulo. Foi o primeiro shopping da América Latina que liberou cachorro. Era um shopping assim, maravilhoso. Ainda é, né? Aí eu nem acreditei. Aí a partir daí começou. Aí de lá eu comecei vendedora, subgerente, gerente. E aí quando eu tava aí eu mudei, saí. Depois eu voltei para o comércio. Só que aí eu já fui para joias, trabalhar com joalheria, com ouro, que é outro setor que eu me identificava muito. Só que eu casei com o sergipano. E aí então o ele lhe importou. É. Importou a paulista para cá. Teve uma hora que ele falou, cansei, não quero mais viver aqui em São Paulo e eu vou voltar para minha cidade. E eu tinha vindo em Aracaju uma vez, eu não tinha gostado de Aracaju. Uau! Não tinha gostado. Aí eu falei, olha, sabe de uma coisa? É melhor a gente se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez. Perfeito. Tem esse lema também, viu, Lidy? Tem que ser, né? Aí eu lembro que na época a gente dividiu, eu comprei um apartamento, vendemos um apartamento maior, comprei um apartamento menor, deixei meu carro lá alugado, deixei mais ou menos organizado. Eu falei, eu vou, se não der certo, de uns 3 meses eu vou embora. Só que quando a gente chegou aqui, eu já comecei a procurar ponto comercial, eu falei, eu vou trazer um comércio. E foi quando a gente viu a necessidade, né? E abri a Maria Bonita e hoje eu brinco, eu chego em São Paulo, eu vou lá para lá todos os meses, eu chego lá, eu fico louca, eu quero ir embora, não vejo a hora, eu amo Aracaju, minhas filhas são sergipanas e daqui ninguém me tira. Então você é muito bem-vinda nessa cidade. Vamos brindar de novo, vamos brindar novamente com a Na verdade, sua eu uva amo praia, preferida. né? Sempre gostei de praia, mas tenho ido pouco, inclusive. A gente sabe que a roupa, de uma certa forma, né, empodera as mulheres, né? Assim como as joias que você cita, os acessórios, né? Traz um estilo, uma marca, né? Como é que você teve a sensibilidade de desenvolver a marca Maria Bonita? Esse nome até parece que é uma grife. Isso é uma franquia ou é uma criação sua? O nome, na verdade, quem escolheu foi meu marido. O nome, na verdade, nem estava nos planos esse nome. Mas ele falou, vamos colocar Maria Bonita. E eu, veja, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Maria Bonita, como eles falam aqui, porque lá em São Paulo a gente fala bonita, né? Aqui vocês, bu, né? É verdade. Lá a gente fala o e. Aí eu falei, vamos colocar Maria Bonita, como fala, né? Escrito com U. Aí ele tá, só que no decorrer do tempo a gente já vem fazendo um rebrand, já colocamos Maria Bonita Brand agora, e a tendência é ir só pro MB Brand, já está no processo de mudança. De evolução da marca. Exatamente. Né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Seu marido trabalha com publicidade porque ele tem um feeling, né? Corretor de imóveis. hoje ele trabalha com imóveis. Corretor de imóveis, ele. Muito bem, mas eu acho que vocês foram muito felizes com o nome da marca e agora com a evolução dela, né? Sim. Então, a gente falava de que as mulheres elas se sentem empoderadas quando se vestem bem, quando tem um estilo definido, né? E como eu ando muito nos corredores aqui, vai e vem, eu sempre estou passando ali na sua porta e vendo vitrines sempre maravilhosas e sempre se renovando, né? Não é uma vitrine que seja estática, né? Exatamente. Tem um dinamismo. Então, eu acredito muito que a vitrine, ela conta muito, né? A vitrine, ela é, na verdade, o que chama, o que traz o cliente para dentro da loja. No início, quando eu cheguei aqui no JFC, a primeira coisa que eu sabia era que eu queria um layout da loja onde a porta convidasse. Então, não queria aquela porta tradicional com 90 centímetros. Eu falei, eu quero uma porta de 1,5 m para 1,80 m, onde aquela porta aberta já convide o cliente a entrar. E aí, assim, a gente fez, abrimos o espaço e a vitrine ficou menor, só que a gente consegue trabalhar bem a vitrine. Nesses 16 anos, só à frente da Maria Bonita, fora, né, que a gente já te falei que eu já tive de experiência desde os 14,
eu fiz muito cursos voltados para marketing, visual merchandising, atendimento ao cliente. Então, de tudo a gente vai pegando um pouco. Então, a vitrine, o que a gente faz ali na vitrine é todo um trabalho que eu aprendi lá no decorrer da minha história. E hoje, a nossa equipe, ela tem esse treinamento, então elas conseguem dar continuidade, caso eu não esteja aí, elas conseguem aplicar as técnicas na vitrine para que realmente movimente. Hoje a gente troca a nossa vitrine 2 vezes por semana, que é o ideal, né? Ainda mais tem passante. E eu vejo que você sempre dá uma olhadinha, então tá dando certo. Tá sim, né? Eu estou numa fase em que eu estou me reinventando de várias formas, inclusive fisicamente, né? Porque eu estava bem acima do peso. A gente comentava isso aqui nos bastidores antes de você chegar, né? Que eu perdi já 14 ou 15 quilos. Bastante. Né? Em um ano, né? Então eu estou usando as minhas roupas antigas, porque eu fiz uma determinação que enquanto eu estivesse acima do peso, eu ganhei esse peso na pandemia. Enquanto eu estivesse acima do peso, eu não ia comprar roupa de jeito nenhum. E eu também não ia dar as minhas roupas. São roupas todas clássicas. Eu ia voltar a usar. Por isso que eu ainda não fui prestigiar você, mas foi um eu tô acordo de olho. que você fez com si própria e tá dando certo. Tá dando certo. Agora eu tô com roupa para dedéu. Olha, que maravilha. As roupas que estavam todas guardadas agora estão sendo usadas. Mas tô de olho, viu? Tô de olho na Maria Bonita. Ai, que bom. Né? Apesar de... Eu gosto muito do estilo. Ai, que bom. Apesar de, né, de vender moda, né? Porque querendo ou não, tá, a Maria Bonita, a gente traz um pouco uma pitada disso, né? Do que tá usando no momento. O que me enche os olhos é exatamente o atemporal, né? Então, quando também. A gente tem, né, no nosso guarda-roupas peças que a gente consegue clássicas, realmente... Né? Dá super certo aí, ó, você. Da pandemia para cá, quase 5 anos, e agora já consegue utilizar. Eu tenho roupa no meu armário de quando eu tinha, meu Deus, aquela jaqueta tem 24 anos. Eu tenho uma jaqueta de 24 anos. Uso. Tem assim, sabe, uma ou outra que eu tenho bolsa. Eu também sou conservadora, viu? E eu acho que o que é clássico é eterno, é atemporal, como você disse, né? E que a gente pode usar em qualquer momento. Exatamente. E vai estar super bem vestido, elegante. E aí isso me lembrou esse final de semana que eu estive em Salvador com minha filha. E minha filha tem 42 anos, né? E ela estava... duas meninas. E ela estava usando uma peça nessa festa de aniversário que fomos, que ela comprou quando ela tinha 15 anos de idade. Olha. Né? Uma peça linda, belíssima. E ela lá exibindo a peça e com o maior orgulho dizendo, 15 anos. Uma peça que conta história, né? Pois é, conta, né? Tem um significado. Eu também acho assim, que tem peças também que você tem que descartar, né? Até porque a energia precisa Exatamente, tem que circular. Agora, tem peças realmente que, sei lá, você usou num dia especial, aquilo lá te traz, né, uma boa lembrança. É uma peça com uma durabilidade. Por quê? Porque, né, passar para frente, já que você... E eu sou daquelas que repito muita roupa, viu? Eu também. Né? Meu post hoje foi sobre isso. Foi essa calça que eu usei essa semana. Aí eu coloquei alguma coisa do tipo, a roupa é feita para ser repetida. Por isso também que a gente preza pela qualidade na Maria Bonita. O ideal é isso, é que você saiba. Eu brinco assim, falo assim, essa peça é cara. O que é caro? Então vamos falar de valor. Caro, né? O que é o caro? Comparado com o quê? Comparado com o quê? Eu brinco que se você comprou um sapato, sei lá, pagou R$1.000 no sapato, usou 2 vezes, ele saiu caro. Agora, se você pagou R$1.000 no sapato e você usou, pega aí esse valor de vida pela quantidade de vezes, não saiu caro. Então, a gente está falando, por conseguinte, né, de uma verdade que diz respeito da personalidade da pessoa, né, autenticidade, né? Mas a gente está falando também daquilo que você pode oferecer.
como experiência, como acolhimento, né? Você disse que treina as suas gurias bastante, né? E eu já vi que você tem um bom olho clínico para fazer recrutamento de recursos humanos, porque suas meninas são de uma simpatia extraordinária, né? Então não tem um dia, um horário que eu passe naquela loja que eu não receba um bom dia caloroso. E eu acho que isso também faz a diferença, né? Acho que a cliente se sente de fato em casa, à vontade, né? Isso é Débora, muito bom. uma das coisas assim que as meninas hoje elas têm bastante tempo. Fernandinha tem 10 anos já trabalhando com a gente, Rosinha já tem bastante tempo. A mais nova tem 4 anos, eu acho. Então, assim, a gente sempre repete, né? Dá aquela reciclada, como fala novamente, mas foram bem direcionadas em relação a isso. Uma das coisas que eu sempre quis para Maria Bonita é o quê? Que a cliente chegue lá, ela seja bem acolhida, né? Bem atendida. Que não saia de lá com a sensação de, meu Deus, essa vendedora quer me empurrar tudo e eu não tô afim. Isso é horrível. Eu sempre treinei as meninas de uma forma que elas atendessem o cliente como elas gostassem de ser atendidas. E quem é que gosta de entrar no provador e tá lá a vendedora, mas ficou lindo, lindo, lindo. Gente, nada disso. Nada de ficar, ficou lindo, não sei o quê, forçando, não. Eu prefiro, e elas sabem disso, e graças a Deus hoje elas seguem isso. Eu prefiro perder a venda do que fazer uma cliente levar uma peça que não ficou boa nela, que ela saiu da loja insegura com aquela peça e que na hora que ela colocar em casa, alguém vai chegar para ela e vai dizer, não tá bom, não ficou boa. Quem te vendeu isso? Não quero. Então, outra coisa também a gente procura sempre a gente tem um sistema, mas as meninas, elas têm uma cabeça, meu Deus, elas lembram de coisas que eu fico impressionado. Mas a gente tenta saber o que você levou das suas últimas compras. E se você usou? E se gostou? Principalmente Se fez você sucesso. usou. Porque se eu te vendi uma saia midi e você é acostumada com saia mais curta, te vendi uma saia midi e você ainda não usou, eu não vou ficar insistindo em levar outra saia midi. Ou então você provou novamente uma saia midi e quer levar outra, sendo que você não usou a de antes. Então, não quero que você saia lá da loja com uma peça que você já tem uma parecida, que não está usando, para quê? Para ela ficar guardada dentro do armário? Então, a gente tem muita preocupação em relação a isso. E a gente sempre procura, você chegou lá, Lídia, eu tô querendo hoje uma calça em corte alfaiataria, alguma coisa assim. E nós vamos trabalhar a calça, só que lembrando, às vezes, quantidade de blusas que você levou. O que você levou de blusa? Olha, vai combinar com aquela blusa que você levou. Se a gente está na dúvida, a gente já dá uma olhada no sistema. E a cliente, ela fica assim, nossa, vocês lembram? Lembra? As meninas lembram, eu não, eu olho no sistema mesmo. Pois é, mas eu acho válido, né, que você tenha essas anotações, porque eu, como médica, Lide, eu uso desse subterfúgio, eu uso isso, e eu anoto absolutamente tudo que me contam. Eu tenho 2 netinhos, Adam e Luiz. Eu tenho 2 pets, Toy e Hulk. Quando o sujeito chega aqui, eu pergunto, e os netos? Pelo nome. Bem, é verdade que eu olhei o sistema antes, né? Claro, né? Mas isso é maravilhoso, porque isso oferece uma experiência diferenciada para o nosso cliente, para o nosso paciente, e isso é tudo de bom. Isso é maravilhoso. Né? Quando eu cheguei aqui, eu notei essa... Hoje, graças a Deus, muita coisa melhorou, mas eu notei essa deficiência no comércio. O atendimento era muito mecânico, era muito de qualquer jeito. Continua, viu, Lide? Eu acho que melhorou um pouquinho. Eu acho que você que está inovando, trazendo... Não. Eu acho que poucas lojas têm a sensibilidade que você tem lá na Maria Bonita, né? Eu sei que eu fui em várias lojas na época, as que tinham, e eu fui catando
tudo o que eu não queria para Maria Bonita. Uhum. Eu saí pegando tudo e eu anotava. Eu falei, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Perfeito. De lá para cá, eu não vou dizer para você que, nossa, a gente sempre deu Benchmark. certo, nunca... Não, já teve, né, os seus Claro. momentos, mas hoje, graças a Deus, uma das coisas que, se a gente pudesse ter um selo, era o selo do atendimento, porque graças a Deus é uma das coisas que a gente mais recebe elogio, E as meninas, elas têm esse feeling também, que foi tudo passado. O cliente veio na loja, às vezes a cliente entra já, às vezes está até de mau humor, né? A gente já percebe. Olha aí, já... lá existe um sistema de psicoterapia. Paciente é acolhido, deve ouvir muitas histórias também, né, Lídia? Muita confidência, né? Muita confidência. Né? Eu acho que isso é fantástico e as mulheres acabam de alguma forma se revelando. Muitas histórias de provador. Muitas histórias de provador, né? Então, eu gostaria de perguntar uma coisa para você que eu acho importante, porque todo comércio, de alguma sorte, ele é sazonal, né? Tem fase de crises, fase Sim. de sucesso. Como é que você lida com essa sazonalidade? Vamos lá. Porque isso afeta a saúde mental, não, hein? Eu brinco que não tem essa de, eu sou empreendedor, eu não tenho ansiedade. Não, tem. Uma hora ou outra você tem. Não tem como dizer, eu sou equilibrado. Não, você pode estar trabalhando, que é o que eu faço, né? Trabalho ali, vou para o meu treino de manhã, faço a minha corrida para não surtar. Mas a gente tem sim. Às vezes a gente programa o faturamento naquele mês e não acontece, mas o seu fornecedor tem que receber, sua equipe tem que receber, e aí você tem, que se virar. E tem também os momentos onde realmente vem o lucro, né? E a gente já compensa, mas é puxadinho. E ainda mais tem a questão, né, de roupa, roda, né? Então, querendo ou não, movimenta, né? Querendo ou não, a hora você tá ali com a quantidade de roupa e aí você tem que colocar para fora, no sentido de fazer circular, não pode ficar muito tempo na loja. Aí, para esses momentos, a gente tem as épocas das liquidações, que eu não gosto de liquidação. Não gosta, né? Eu acho que às vezes a gente tem que pensar nisso, porque quando a gente fala em liquidação, é como se a gente estivesse efetivamente queimando e desvalorizando o nosso produto, exatamente. Né? E eu acho que, no máximo, oferecer oportunidades. Sim. As nossas oportunidades, elas surgem exatamente em janeiro, final de janeiro, e em julho, que são as épocas de troca de coleção. E agora inventaram um tal de Black Friday. Agora não, né? Bastante tempo. E as clientes Herança americana. As nossas clientes, até que elas não, mas vira e mexe, vai ter Black Friday. Não. Normalmente a gente pega ali, lá no nosso site, que não fica na loja. A gente tem uma abazinha que é de liquidação, que é uma peça que tem uma só, tamanho G, que já tá com preço de oportunidade. Aí a gente faz uma seleção e coloca em preço para dizer tchau, me leve embora, que muitas vezes sai muito mais barato do que entrou para a loja, que realmente é o que tem que sair. E aí esse daí é o que a gente coloca no Black Friday, mas também ele é online, na loja mesmo a gente não coloca. Na loja mesmo só nessas 2 épocas do ano. Eu acho isso bem oportuno, sabe? A coisa do Black Friday, inclusive, o cliente ele fica meio desconfiado, até mesmo da qualidade do produto, né? Exatamente. Mas acho que essa sua fórmula de colocar lá no site uma abinha escondida me lembra muito o estilo americano, né? Onde as peças que estão com oportunidades diferentes, preços especiais, estão lá no fundo da loja, né? Sim. Elas nunca ficam em vitrine nem em meio de loja, é sempre no fundo da loja. E aí, quem é bom de garimpar, consegue, às vezes, algumas peças interessantes, né? Exatamente. Veja, Lidy, você falou aí que você vai para academia, que você se cuida, que você respira, né? Isso é interessante para manter a rigidez mental, né? A saúde mental, né? Que outros truques você usa que você possa, inclusive,
orientar seus seguidores, né? De como é que devem Sair proceder. com as amigas. Uau, eu adoro. Tomar vinho, Sair com as Lide. amigas, né? Eu não tenho o costume de sair com as amigas à noite, mas é almoço. À noite, sempre eu e meu marido. Inclusive, a gente sempre também faz, né? Procura sair a cada 15 dias. Se não sai, faz alguma coisa em casa, porque o casal tem que ter, né? O Um seu momento, né? né? Os seus momentos, que não pode ser uma vez na semana só. E eu acho que não tem nada melhor do que você encontrar com as amigas de sexta-feira, um almoço, e eu Jogar a procuro conversa fora. jogar a conversa fora, falar mal do marido. É uma boa oportunidade, Falar bem também do marido, viu? às vezes. Às vezes. Às vezes fala bem também. Mas, assim, trocar realmente experiências. Minhas amigas todas têm filho, todas têm filhos, então acaba ali que a gente toma um drink, né? E já sai um pouco ali daquela rotina tensão pesada, da né? rotina. Exatamente. E essa coisa de ser mãe, Lide, como é que é isso, né? Ser mãe tira você do sério ou ser mãe é uma tarefa fácil? Eu acho que essa parte do tirar do sério já passou um pouco. Eu sempre tive muito pavor da adolescência. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que é porque foi na adolescência que eu mais aprontei. Aí eu sempre tive um pouco de pavor mesmo. Trabalhei isso na terapia. Ótimo, perfeito, para superar. E hoje, né, que eu estou vivendo, né, esse momento com as minhas filhas, estou mais Elas estão com tranquila. que idade? 14, vai fazer 15, Maria Clara, que é a que tá morando fora, e Júlia, 12 anos. Júlia tá mais nessa fase de bater porta, e eu já mandei pra terapia também. Eu acho Perfeito. importante. Eu acho importante porque, pelo menos com Maria Clara, de 14 anos, funcionou muito bem. Nesse momento dela, da rebeldia, ela começou com 11 anos, essa rebeldia, bater porta, e como eu lhe disse, eu sempre tive pavor disso. Eu falei, eu não sei, eu não vou saber lidar com isso. E aí eu mandei para terapia, deu muito certo, ela recebeu alta e hoje é uma menina maravilhosa, com 14 anos. Até o momento tá tudo tranquilo, né? E aí quando Júlia começou essa rebeldia aqui, eu acho que tá muito ligada também à parte hormonal, né? E falei, vai fazer terapia e ela tá fazendo. E acho que são fases, né? São fases e a gente só tem que saber lidar com elas. Quando eram mais novas, na verdade, a vida toda, eu tenho muito apoio do meu marido. Ele me ajuda muito, 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 muito. Desde quando eram pequenininhas, que eu tinha que viajar todos os meses, era ele que tomava conta. Até hoje, ele que me ajuda, né, principalmente nessa parte de motorista, pega uma, leva a outra. Em relação a educar, as orientações, né, Dar limites, né? A referência que eu tenho, né, é da minha avó. Eu não fui criada pela minha mãe. Então, eu tenho aquela coisa da minha avó. E minha avó e minhas tias. Fui criada por uma avó e duas tias. Então, eu fui criada de uma forma muito rígida. No sentido de, hoje eu entendo, né, que era proteção. Porque foi eu e minha irmã. Nós duas somos criadas por elas. Nós não éramos filhas delas, então elas tinham uma responsabilidade muito grande com a gente. Então, eu fui criada de uma forma muito... Não vai, não pode, não, de jeito nenhum. Não, vai ficar em casa. Então, eu fui criada muito desse jeito. E hoje eu tento trazer um pouco disso para as minhas filhas, mas de uma forma leve, tranquila. As meninas, elas são criadas desde pequenininhas para serem livres no futuro. Eu não quero ninguém na minha aba, né? Eu só não queria que Maria Clara fosse tão cedo, né, já. Aos 14, Aos né? 14 é muito cedo, mas ela tá se virando direitinho, faz lá as coisas dela, porque foi preparada. Eu lembro quando ela começou, a mais velha, Maria Clara, quando ela começou a engatinhar. Engatilhar. E aí ela subiu assim no sofá, aí ela caiu. Aí no que ela caiu, meu marido já veio para pegar ela. Aí eu, pera, deixa ela levantar sozinha. Deixa ela levantar sozinha. Aí ele olhou assim para mim como quem dissesse, eita, malvada. Aí eu, ela vai levantar sozinha? Aí ela foi, levantou sozinha. Aí eu falei, tá vendo isso daí? A gente tem que fazer isso durante a vida. Só tinha uma, né? Nem imaginava que iam vir mais. Isso daí a gente tem que fazer com ela a vida toda. A vida toda. A gente não pode ficar, aqui olhe,
Não, elas têm que saber andar com as próprias pernas. Isso é maravilhoso, né? Se todo mundo tivesse essa noção, sabe, Lídia, o mundo realmente seria melhor. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que os jovens, como eles não têm limites, os pais se antecipam aos desejos, no sentido e no afã, às vezes até de proteger, e aí super protegem, perdem a medida. Então, nós vivemos um momento em que os jovens estão entediados, tem tudo, né? São paparicados o tempo inteiro e não tem limites. Tudo que eles querem, eles podem e fazem, né? Então, eu acho que a gente está com uma geração bem transgressora. E a culpa de quem é? Dos pais. Eu acho que quando a gente tem regra, quando a gente tem lei, quando a gente tem ordem dentro de casa, os nossos filhos crescem de uma forma mais saudável, com um equilíbrio psíquico maior, né? Então, eu acho que a responsabilidade dessa nova geração é toda dos pais, né? E isso é muito triste. Com certeza. As meninas, a gente limitou a tela até onde deu. Aí, quando Maria Clara, já com 8 anos, ela me pedia muito o celular, todo mundo na sala dela tinha um celular, e eu falava, não, só com 10 anos, só com 10 anos. Que hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu nem seria com 10 anos, seria mais pra frente ainda. Mas ela falava, mãe, todo mundo na minha sala tem celular. Aí a minha avó diria, você não é todo mundo. Eu falo isso direto para elas, aí elas, já sei, você não é todo mundo. Eu falei, então, minha filha, só que eu falava sempre, você não também é todo mundo. Também fui criada por vó. Então pronto, você já sabe. Rédea curta. É maravilhoso, pelo menos eu só tenho a agradecer a minha criação. E quando chegou Júlia, a mesma coisa, não, você só vai ter com 10 anos. E aí, quando chegou com 10 anos, eu ainda fiz um acordo com ela, que ela queria um iPhone. Aí eu falei, não vai ter iPhone, vai ser o mais simples, que não precisa de tanta tecnologia. Ela, mãe, então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar mais um ano, você me dá com 11 anos, mas eu quero um iPhone. Então tá bom, então ainda consegui segurar mais um ano, então o dela foi com 11 anos. E tem um psicanalista francês, né, que ele diz assim... Aliás, eu acho que bebeu na fonte de Freud, porque Freud também tem uma frase parecida, né? Que educar é muito difícil, é dificílimo, é quase da ordem do impossível, né? E é uma missão, e uma missão árdua, impossível, uma missão impossível. Lídia, o nosso tempo... né, se esgotou, mas eu gostaria muito que com sua experiência, com a sua jornada até a chegada desse grande casarão que é Maria Bonita, né, e essa vida harmônica, familiar que você construiu, o que é que você diria para as pessoas mais jovens que querem ser empreendedoras e que estão achando que vai ser um caminho florido, porque há de convir que o número de empreendimentos que abrem e fecham é absurdo. Né? E o desemprego hoje, né, deve estar na faixa de 6, 7%, é altíssimo, altíssimo. E o sonho de todo mundo é ser empreendedor, como se isso fosse um caminho florido, né? Então, o que é que você diria aí para orientar, principalmente as mulheres jovens que sonham em empreender, né? Vamos lá, estudar é a primeira coisa. Estudar o que que você pensa em empreender. Vamos lá, eu preciso entender tudo dessa área. Gostar de gente, né? Gostar de gente, não só de gente em geral, porque você vai ter que ter uma equipe, né? Dependendo do que você for fazer. Estudar, gostar de gente, o que mais? Se cuidar, autocuidado. Não, isso daí já tem que vir, é o básico. Eu ia falar, manter a terapia em dia, porque ótimo, é necessário. Perfeito. É necessário, empreender não é para amadores. Não, eu brinco que empreender não é para amadores, eu sempre falo isso, gente, no sentido de tem que estudar, você tem que saber, tem que não adianta preparo, você, né? Tem que ter preparo, não adianta você de repente falar, vou vender picolé e não entender nada de picolé. Você tem que saber de tudo.
Então, é o mínimo, é você saber exatamente, As pessoas estudar. precisam ter um planejamento. Para que a Sem coisa dê dúvidas. certo, né, a gente tem que ter esse planejamento, Sim. com uma visão de médio e longo prazo. E as pessoas querem retorno imediato. Isso é muito complicado também, né? Então, Lide, né? O que é que tem escrito mesmo? Ah, eu já tenho. Mas vai levar mais uma. Viver bem é a minha escolha. Viver bem, Então. sem dúvidas, é a minha escolha. Então, a gente tem que saber se cuidar, cuidar da saúde física, que você faz isso maravilhosamente bem. Eu vejo você suando pra caramba diariamente na academia. E isso também é fonte preciosa de energia e saúde mental, né? A gente tem que se cuidar, tem que colocar a máscara na gente mesmo, né? Tem que aprender a dizer não. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, né? E, e é essa mensagem que eu sempre deixo aqui, né, para os nossos seguidores desse podcast. Quero agradecer vamos brindar de novo, amiga. Agradecer. Estou muito feliz muito feliz que você tenha aceito, né? Para a gente falar um pouco sobre você. Foi só uma amostra, né, gente? Sobre o empreendedorismo, sobre o dinamismo e sobre a beleza dessa menina, né? Ai, por dentro e por fora. Obrigada mesmo. Quero agradecer demais o convite, amei, né? A gente se conheceu, quanto tempo? Uns 3 meses, né? Acho que mais, viu? Não, É? mais. Acho que mais, uns 5 a 6 meses, eu acho. E aí eu fui ver um pouco, né, sua rede social. Já até indiquei para algumas amigas, que eu acho que elas precisam. E eu fiquei, nossa, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com você, com sua pessoa. Falei, gente, como ela é maravilhosa, né? O jeito, essa alegria, esse jeito de ser. Falei, eu assisti alguns podcasts, eu falei, eu amei ela, amei. Gostei já de cara e fiquei muito feliz quando você me convidou. Falei, espero que eu esteja em Aracaju. Aí quando você falou a data, eu falei, vou estar. Pronto, deu certo. Obrigada. Então, gente, agradeço novamente a Lide, né? Essa menina encantadora. Quero desejar muito sucesso para você. Mais sucesso, né? Que Maria Bonita desponte em cada esquina dessa cidade. E para você que está nos assistindo, eu desejo saúde. Saúde física, mental, financeira, amorosa, tudo é saúde. E eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Ponham aquele sininho para que você seja notificado quando tivermos um novo episódio. E tchim, tchim, saúde. Saúde.